Lucas 12. Lucas 12. E o versículo 32. Lucas 12, e o versículo 32. Se você não tem uma Bíblia, procure o crente perto dele. Lucas 12, 32. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32. O texto diz que: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vamos orar. Senhor Deus do universo, Deus onipotente, Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Nós oramos que o Senhor essa noite se deleite em ser glorificado, em ser honrado aqui no nosso meio, falando aos nossos corações, falando por mim, apesar de mim, falando ao teu povo, nos fazendo crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Eu oro, Deus, que essa seja uma noite em que o Senhor seja honrado, porque nós nos tornemos mais conhecedores do Senhor. Então, Deus, lembra da tua palavra, é o teu povo, tua casa, o teu nome. Sim, Deus, é a tua honra, a glória, o louvor, tudo é teu, nós somos teus, tudo lhe pertence. Fala, Sim, Deus, ao teu povo e glorifica a ti mesmo, engrandecendo o teu nome nesta casa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vou descer para baixo. Eu tive, antes de trazer essa palavra hoje, é engraçado. Quem congrega aqui já há algum tempo, provavelmente tem uma ideia mais ou menos em que ritmo virá a palavra. Tem uma ideia mais ou menos em que direção a palavra vai ser pregada. Talvez não saiba o texto, não saiba o conteúdo em si, mas tem uma ideia de para onde a palavra vai. Normalmente as palavras desses últimos 2 anos, nós temos trazido uma exortação e um confronto aos próprios crentes a respeito da vida com o Senhor, do mundanismo entrando na igreja, da partilha dos crentes com um pé na igreja, outro pé no mundo, ou os 2 pés do mundo e disfarçado na igreja, etc. Mas hoje, eu quase não apronto a palavra de hoje, quase não concluo a pregação, porque Deus me levava num sentido e eu queria um outro sentido. Normalmente eu já estou esperando pregar um texto em que vai nos mostrar a nossa vida irrelevante muitas vezes à vontade de Deus, e sempre tem sido um apelo para a igreja para que nós nos tornemos relevantes, para que nós passemos a fazer a coisa que agrada a Deus com todo o nosso ser. E aí eu estava pensando, enquanto eu tentava preparar a pregação, quinta-feira que vem, a Heloísa e eu estamos voando para São Paulo, e aí nós não estaremos aqui na próxima quinta. E eu estou dizendo isso porque eu quero a oração de vocês. E nós vamos estar lá pregando em 2 igrejas, e num período nós temos 12 dias por lá.
aproximadamente isso. E eu imaginava que hoje à noite eu ia pregar mais uma das pregações de exaltação, chamar a atenção e até aproveitar parte dessa pregação para aquilo que eu vou pregar lá, porque em uma das igrejas nós vamos gastar mais tempo em Campinas. Vamos dar um seminário sobre salvação e santidade, e isso para crente. Eu pensei, não, eu vou já, pregação do domingo, já vai ser uma espécie de preparação para aquilo que vai ser colocado em Campinas, etc. Eu tentei, eu comecei, eu ia, e finalmente eu não consegui. Se alguém ouvir essa pregação de forma deslocada, vai dizer assim: foi o pastor Júlio que pregou? Mas o texto, Lucas capítulo 12, e versículo 32, diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Em primeira instância, antes de colocar a pregação em si, eu quero levantar a questão de que Jesus, ao falar isso, está conversando com os seus discípulos. Depois nós poderemos ler a partir do versículo 22, e lá a partir do versículo 22 vai estar escrito assim: Jesus, dirigindo a seus discípulos, falou. E aí ele vai ter uma sequência de coisas que ele vai dizer, como por exemplo, a importância de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que as outras coisas virão para acréscimo, que vale mais a vida do que o alimento, e que o corpo vale mais do que as vestes. E é nessa sequência, nesse contexto, em que ele chega no versículo 32, e ele ainda falando para os discípulos, ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Uma coisa bem clara é que, mesmo colocando no grupo de discípulos de 12 homens, e esses 12 homens, eles não estavam alheios à multidão, não estavam, vamos dizer assim, num local separado, somente eles ouvindo, estavam no meio do tempo. Ele não refere-se, ainda mesmo falando a respeito dos que viriam a crer, daquilo que está escrito em Atos capítulo 2. Ele isso veio com vocês, é uma promessa que vai crescendo com vocês, e daqueles que virão a crer no futuro. Não. Ele se refere aos discípulos, e ele se refere também aos discípulos como igreja. Mas diferente de todas as especulações das igrejas do nosso tempo, ele chama a igreja de pequenino rebanho. Os discípulos e a igreja inteira de pequenino rebanho. Isso, claro, nos remete a outras citações, quando ele diz, por exemplo, que são poucos que se salvam. Nos remete a citações, por exemplo, quando ele diz que existe uma estrada que é bastante ampla, larga, e uma outra que é um caminho estreito, apertado. Uma porta que é bem ampla, muito larga, e uma porta que é bem estreita e bem apertada. E ele se refere à salvação como caminho estreito e a porta apertada. E refere-se que uma multidão estará no caminho largo e na porta ampla. E agora ele chama, aqui no capítulo 12, no versículo 32, a igreja de pequenino rebanho. Do ponto de vista da pregação do nosso tempo, parece que Jesus está perdendo. A impressão que dá, e aí eu vi um outro pastor fazendo um estudo, e ele disse assim, aparentemente ele está falando politicamente correto, ele disse: é claro que os que vão se salvar serão em grande maioria um número bem superior aos que vão se perder, disse ele. Por quê? Aí ele está falando: é claro que Deus não vai perder para o diabo. É claro que a maioria vai ser ganha por Jesus, porque nem isso Jesus vai perder. E depois eu fiquei pensando, acho que ele não leu todos os
textos da Bíblia. Jesus não está concorrendo com o diabo. O diabo não é páreo para Jesus. Não é concorrente de Jesus. Jesus não está vendo quem ganha mais. Jesus tem um grupo a quem ele ensinou a palavra da salvação. E não adianta. Isso está posto na Bíblia. Mas esse pequenino rebanho é um rebanho espalhado no mundo e que vai enfrentar situações complexas, inóspitas, traiçoeiras, difíceis, algumas situações de desespero, de desânimo. Por isso a Bíblia é recheada de palavras de ânimo. Você lê Josué capítulo 1. Deus vai falar para Josué: sucedeu-se, versículo 1, que depois da morte de Moisés seu servo, o Senhor falou a Josué. Versículo 2: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, porque tu farás esse povo herdar a terra aos seus pais, herdar a terra como prometeu a seus pais. E no versículo 3, então, ele vai na sequência falando. No versículo 8, ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado como prometi a Moisés. E do versículo 8 para frente, ele vai dizer o seguinte: não somente tenha bom ânimo para fazer esse povo chegar onde prometi, para herdar a terra que o seu juramento eu dei aos vossos pais, eu garanti aos vossos pais. E você vai entrar do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, e você sempre vai encontrar palavras de tenha ânimo, não desanime. Você vai encontrar confrontos, vai chegar ao ponto de encontrar chamadas como a de Tiago, como a de Paulo, em que eles dirão assim, ou de próprio Jesus Cristo. Ele diz: o homem de ânimo dobre, ou seja, uma hora terminado por ali, outra hora terminado por aqui, e que joga fora. É semelhante às ondas do mar, que espumam, faz aquele barulho, mas não volta de novo. O mesmo lugar está. E a posição colocada aqui, Lucas capítulo 12, versículo 32, é: não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Isto é, há alguma coisa que agradou a Deus, há uma alegria em Deus, ou melhor, foi uma decisão do coração de Deus dar o reino para esse pequenino rebanho. Apesar da igreja viver num palco de lutas, de batalha, e parece às vezes que o diabo está ganhando, alguns não têm medo da igreja desaparecer. E aí algumas citações, muitas vezes, nossas, que estamos no altar, numa outra ênfase, pode trazer um pensamento diferente. Quando nós começamos a mostrar, por exemplo, o que aconteceu com a Europa, a Inglaterra, que foi palco de grandes homens de Deus, e de repente morreu a fé. Você vai no tabernáculo metropolitano, onde pregou Charles Haddon Spurgeon. Você não encontra mais ninguém pregando com ênfase como ele pregou. Ou você visita outros lugares de onde saíram missionários, como Irlanda, por exemplo, e há um conflito de fé política, não de fé bíblica, fé política. Nós somos católicos ou protestantes? Não, se os protestantes se levantarem contra nós, a gente mata. Não, mas nós temos que ficar com os católicos, temos os protestantes. Conflito. Na Irlanda do Norte, Irlanda do Sul. Você caminha na Europa e vê o local onde estiveram homens como Lutero. Outros homens se levantaram em favor da palavra de Deus. E de repente, a fé que tinha, que havia, não há mais. E aí parece que a igreja morreu. Está morrendo, ela desapareceu. Você olha, por exemplo, para a história do continente
E de repente não há mais nada disso. E o que a gente ouve a respeito do cristianismo é muito mais degradante de ouvir em quantidade do que aquilo que nos alegra o coração. Ao olhar e confrontar o que se diz isso em maioria, você vê, por exemplo, nesta rua, em 3 quarteirões de 3 igrejas. Isso é bom ou ruim? Eu queria muito dizer que é bom. Eu queria muito pular de alegria e dizer, oh, que maravilha. Mas eu não sei se eu posso. Se você contar 3 quadras para cá, 3 para lá, 3 para trás, você vai encontrar várias igrejas. Se você fizer 10 quadras ao quadrado, 10 para lá, fazendo um quadrado com 10 quadras, a quantidade de igreja é muito grande. Eu pergunto, isso é bom? Eu queria dizer, isso é ótimo, mas eu não posso dizer isso. Porque infelizmente, o que é pregado, muitas vezes não corresponde ao que está na palavra. Mesmo aqui nós temos as nossas falhas, mesmo aqui nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas tolerâncias, falta de liderança e outras coisas mais. Aqui mesmo nós temos problema. Não somos melhores do que muitas dessas igrejas. Então, para que não pareça que eu estou dizendo que nós somos a palmatória do mundo, nessas 10 quadras só tem eu não disse isso. No entanto, voltando ao que diz o texto, há uma luta grande daqueles que de verdade se converteram. Há uma batalha, e quando nós olhamos a respeito desses que mais batalham, eles estão num local difícil. São perseguidos, mortos. Muitos estão na janela 1040. Muitos estão na China. Muitos estão vivendo a igreja perseguida, a igreja subterrânea. Nós temos todo o conforto, a abertura que temos, política e etc. E a igreja não parece produzir os frutos que deveria produzir. Lendo Judas, carta de Judas, no versículo 3, ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência e escrevemos acerca da vossa comum salvação, foi que decidi obrigar a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Preste atenção, eu me senti impelido ou compelido, eu me senti levado, obrigado, como é que ele diz aqui? É obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz, olha, eu estou falando a respeito de que eu fui obrigado a escrever para vocês, para que vocês batalhem com cuidado pela fé que vocês receberam. Então, Judas estava escrevendo para os santos essa carta universal de Judas, para que todo aquele que recebeu a fé, que é santo, está nesse grupo, entenda o seguinte: você vai ter batalha, beleza? Você olha 2 Timóteo, capítulo 7, você vê umas palavras de Paulo que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu vejo Paulo trazendo um relato da sua vida, não como eu fui um cristão, e no meu cristianismo eu consegui juntar aqui para mim 15 propriedades. Eu, Paulo, consegui tudo que era possível aqui no meu tempo: camelos e ovelhas e casas e fama. Ele está falando exatamente o contrário. Ele está falando que o combate escapou apenas com a fé, e até aquele momento com vida, porque depois a vida foi tirada, sobrou apenas a fé. Até a vida foi tirada. Mas quando a gente chega aqui, 2 Timóteo,
Ele diz: combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, quanto você tem na poupança? Era para botar alguma coisa na poupança? Paulo, quanto de hora você gastou para a sua aposentadoria? Era para guardar alguma coisa, irmão? Paulo, quanto você guardou de propriedades? Ninguém me disse que era para guardar nada. O que você guardou, Paulo? Ah, eu guardei a fé. Você não percebe que há uma diferença no cristianismo do nosso tempo? Você, meu irmão, não, meu irmão, eu guardei dinheiro. E você? Eu guardei ouro. Você? Eu guardei carros. Você? Eu guardei casas. E você, Paulo? Fé. Eu acho que até a palavra interessante só tem 2 letras. Que é para ser pouco. Você guardou o quê, irmão? Ah, eu guardei, vou começar aqui, vou começar. Quando eu entrei na igreja, eu só andava arrastando uma cachorrinha magra. Uma corda, eu não tinha dinheiro para colocar uma coleira, não era corda. E agora? Agora no meu jardim tem um Rottweiler. E aí, quando ele terminar de dizer as raças que ele tem um nó na língua das raças. Tem casa, tem carro. Deus pode abençoar? Claro que pode. Ele é o dono da bênção, o dono de todas as coisas, mas não é essa a ênfase do Evangelho. Então, Paulo, você guardou o quê? Ou melhor, Paulo, como foi a sua vida, Paulo? Se fosse Paulo de hoje, a minha vida foi triunfo. De glória em glória. Cada coisa, meu irmão, Deus abençoava mais. Eu fazia a campanha e Deus abençoava mais. E aí, meu irmão, eu passei a viver só para campanhar. Não existe a palavra não. Não existia. Então, eu virei agora campanhador. Essa também não existe não. Toda campanha eu estava lá. E aí, multipliquei tudo. Paulo, e a sua vida? Você fez o quê? Não, a minha vida foi de luta, meu irmão. Ele disse, Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, você pode repetir o que Paulo disse a respeito da sua vida? Claro. Fugir do combate, sair da carreira e perder a fé. São os 3 coisas. Paulo, você guardou o quê, Paulo? Fé. O problema é que muitas vezes essa batalha alarma a igreja, alarma as pessoas. Que batalha? Essa batalha tem gente o tempo inteiro querendo me derrubar. Mas aí os irmãos muitas vezes só concentram nisso. Não, meu irmão, o que o seu irmão aí por mim? É interessante porque está me vindo na memória aqui algumas coisas curiosas. É interessante porque os irmãos atribuem tanto coisas ao diabo, que às vezes fica engraçado. Nós estávamos num trabalho evangelístico em um estádio. Aí o irmão foi orar por uma irmã, e quando começou a orar, a irmã manifestou-se com ele e começou a gritar, e ele chamou os irmãos para arrastar a irmã dali para botar no canto. Ela estava com o espírito de chamar atenção.
mesmos valores, dos mesmos negócios, das mesmas negociações, estão preocupados com os mesmos índices. E aí os valores da igreja, os valores do mundo se tornaram a mesma coisa. Aí a diferença, não, mas eu vou ganhar por causa de Jesus. Agora o pensamento é similar ao pensamento do mundo. Bem, primeiro, esta noite, como eu disse, diferente da forma como eu preguei esses 2 últimos anos, eu quero dizer para você o seguinte: quero que você saiba que mesmo que a luta perto, e aí eu estou falando para o pequenino rebanho, eu estou falando para aqueles que são de fato comprometidos com o Senhor, e aqueles cujo coração de fato são de Deus. Eu não estou falando para aqueles que se amoldaram ao mundo e estão na igreja por uma questão de conveniência, ou para fugir de alguma coisa, ou para disfarçar. Eu estou falando daqueles que já entregaram ou vão entregar esta noite o seu coração de verdade no Senhor. As lutas acontecerão. Então eu quero que, se você não entregou sua vida a Jesus, vai entregar hoje, saiba a seguinte coisa: você vai pelejar, e a batalha é grande. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você seja perseguido, você seja posto para fora de casa, você seja abandonado pela sua namorada, pelo seu namorado, abandonado pela esposa ou pelo marido, abandonado pelos filhos ou pelos pais, abandonado pelos amigos, mesmo que você seja renegado, eu quero que a palavra para você é: apesar de parecer que você perdeu tudo, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? O texto que nós lemos no Evangelho, o versículo diz o seguinte: agradou ao Pai em dar o reino. Então, se você não ganhasse nada aqui, a sua vida fosse, você fosse ganhando, você fosse afinando, tornando-se raquítico, até morrer de fome e de sede, já valeria a pena, porque você perderia tudo aqui, mas o Pai se agradou em lhe dar o reino. Mas além disso, você tem garantias de que você é mais do que vencedor. As suas garantias não estão depositadas na Casa do Tesouro Nacional, não estão depositadas no depósito do Banco Central, que aliás já se viu que não é tão seguro. Aqui mesmo em Fortaleza, os camaradas foram por baixo e levaram o que quiseram, o que puderam, o que aguentaram carregar. Então as suas garantias não estão sendo dadas por causa pelo líder político, pelo presidente ou a presidente da República do Brasil ou dos Estados Unidos, porque aliás também já vimos que esses presidentes não têm segurança nenhuma. Recentemente, o dos Estados Unidos resolveu olhar o que daqui estava fazendo e viu tudo pela internet. São essas denúncias que tem por aí. Então, por mais poderoso que seja o seu país, o presidente da sua nação não tem segurança nenhuma. Então, a única segurança que nós temos, na verdade, ela tem que provir, ela tem que sair da própria palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que você não deve temer, porque Deus se agradou, Ele dá o reino, e que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, Ele estabeleceu garantias, e que isso de fato é real, e que você pode ficar despreocupado, você pode dormir com as portas abertas, você pode ficar tranquilo, não precisa esconder nada, porque quem está segurando a sua segurança não é qualquer tipo de seguradora, você está seguro pelas mãos de Deus. Quem pode passar por elas? Quem pode ir além delas? Não demais, pequenino, irmão. Eu acho interessante, porque muitas das coisas do Senhor, Ele faz o contrário. Ele diz que a pregação é loucura, que a loucura de Deus é sabedoria.
Devagar, calma. Então ele diz, versículo 32 de Lucas 12: não tem mais pequeno no rebanho. Primeiro, o rebanho do Salvador é pequeno. Se você está aqui e você faz parte desse rebanho pequeno, glorifique a Deus com a sua vida. Segundo, esse rebanho existe no deserto, nosso, difícil, inimigos rodeando por todo lado. Filipenses capítulo 3, versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Se não há nenhuma garantia de que dentro das chamadas igrejas evangélicas você está completamente livre, que as pessoas que estão do teu lado compartilham da tua fé, então do outro lado tem uma desconfiança tremenda. A pessoa que está do teu lado agora, sentado aí, pode ser a pessoa que vai te entregar, pode ser a pessoa que vai denunciar você, pode ser a pessoa que vai dizer para você, vai dizer para o teu inimigo que você é um cara que tem que ser preso. A Bíblia diz, porque até os da família, os pais entregarão os filhos entregarão os pais. Então esse texto que nós acabamos de ler, diz que no meio da igreja existem alguns que dizem, eu digo com tristeza, mas são inimigos da cruz de Cristo. Então, o local da igreja em si, com pequenino rebanho, não é bom, não é fácil, não é simples. Mas ele continua dizendo, não temas, pequenino rebanho. Quem está dizendo isso é Deus. Se você faz parte do rebanho dele, mesmo que tenha um inimigo de cada lado, na frente e lá atrás, a palavra de Deus para você é, não tenha medo, pequenino rebanho. Por isso eu disse que a palavra é para o pequenino rebanho. A palavra não é para as massas, não é para o mundo gospel. A palavra é para o pequenino rebanho, que o mundo gospel está tentando sufocar, e que está chamando você de fanático, e que está chamando você de louco. Ele diz, eu tinha medo. Eu quero dizer para você que, embora você seja ovelha, isto é, não tem nenhuma defesa. Nós já falamos sobre isso numa outra pregação a respeito da ovelha. Todos os animais, ou quase todos os animais, nasceram com alguma arma. Qual é a arma da ovelha? Eu não estou falando de carneiro, estou falando de ovelha. Qual é a arma da ovelha? A ovelha é um animal assustado, estúpido, não tem chifre, não tem. O carneiro tem, mas a ovelha não tem. Então, a ovelha não tem nada. Quem cuida da ovelha? O pastor. Então, um recado para você, pequenino rebanho: quem cuida de você é o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, guia-me mansamente, água tranquila, refrigera minha alma, para onde eu disse. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu barco e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de teus adversários. Quão precioso é o cálice de vós. Você leu o Salmo 23 inteiro, e você que faz parte do pequenino rebanho, você diz, estou seguro, eu não tenho arma, eu não tenho como me defender, mas eu sou cuidado pelo pastor dos pastores, Jesus Cristo.
Porque você é propriedade dele. Nos nossos dias, nós criamos algumas coisas para mostrar quão religiosos nós somos. Aí nós vamos numa livraria gospel, aí nós compramos um adesivo e pregamos no nosso carro: propriedade de Jesus. É mesmo de Jesus essa propriedade? Se o irmão ligar para ti 3 horas da manhã, para você ir lá no alto do bode, buscar ele porque está tendo uma briga e alguém furou ele enganado, você vai? Você pega a sua propriedade de Jesus e vai servir? Vai. Se Deus convocar essa propriedade dele, você está dizendo que é dele. Numa hora que você está ocupado, que você gostaria de estar descansando, ou se divertindo, para você fazer alguma coisa que é para a obra dele, e coisa muitas vezes desagradável. Por exemplo, levar alguém sujo no teu carro, na hora que você estaria saindo para o cinema, em cima da hora, falta 20 minutos, meia hora para o cinema, estou indo aqui no shopping. Mas o senhor mandou deixar uma pessoa ali, eu esqueci o nome daquele local onde tem um riacho ali, depois da Borda de Melo. Lagamar. Mandou deixar o pessoal lá no Lagamar. Mas eu estou com ingresso no cinema. Eu vou assistir um filme com a minha namorada, com a minha mãe, minha mulher. Eu vou assistir um filme com pessoal, não posso ir. Tá, então deixa a propriedade de Jesus com alguém. Mas nós colocamos para mostrar para os outros que nós somos religiosos. Mas não é dessa propriedade que eu estou falando. Você não precisa temer, porque você se tornou, você é pequeno rebanho, se tornou propriedade do Senhor, mas se tornou propriedade de tal forma que Ele já deu o que tinha de melhor por você. Olhe, Deus não deu qualquer coisa, não lhe comprou por qualquer preço, custou a vida do seu Filho único. Jesus já morreu por você. Se Ele deu o Filho dele, Ele lhe dá qualquer coisa. Não tem nada mais valioso do que o próprio Filho. Mas a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda propriedade tem uma finalidade. Qual é a propriedade? Você é propriedade exclusiva do Senhor. Qual é a finalidade? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em quarto lugar, esse é interessante. Deus se deleita, Deus se alegra, Deus tem prazer em você, pequenino rebanho. Com todo o universo, um Deus criador que fez o cosmos, estrelas e mais estrelas, planetas e mais planetas, criaturas diversas. A Bíblia diz que Deus se deleita nesse pequenino rebanho. Deus tem alegria em você. Deus tem prazer em você. Olha o que Isaías diz. Isaías diz no capítulo 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia diz que Deus está trabalhando por você que espera no Senhor, enquanto os outros trabalham por si, Deus trabalha por você. Aleluia.
vigia sempre nela. Se Deus não edificar, em vão trabalham os construtores. Não adianta o que o homem tem que fazer, adianta o que Deus faz. Pequenino rebanho, agradou-se o Senhor de lhe dar o reino. Quinto lugar, Deus não mandou apenas ficar. Isso é uma coisa que alegra muito. Jesus Cristo não mandou um recado apenas assim: olha, vão lá e façam a minha obra, e façam aí tudo, vocês já têm minha permissão, vocês vão sofrer, eu vou passar, mas tem minha permissão, não se preocupe não, e no final vocês vão estar comigo. Nós temos um Deus que não é um Deus ausente. Quinto lugar é que Jesus Cristo, enquanto nós pelejamos e às vezes achamos que estamos sozinhos, enquanto nós desanimamos e às vezes entramos em situação tão difícil, parece que vamos entrar em depressão por causa do confronto espiritual e material, a Bíblia diz que Jesus Cristo está conosco, independente da luta. O negócio está bom, Jesus é com você. O negócio está mais ou menos, Jesus é com você. O negócio está difícil, Jesus continua com você. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, o Senhor vai estar conosco no culto de domingo. Domingo é dia? É. Então eu vou estar. E no culto de terça? Terça é dia? É. Então eu vou estar. E no culto de quinta? Quinta é dia? É. Então eu vou estar. E se tiver trabalho no sábado, e na sexta, e na segunda, e na quarta? Faz parte dos dias? Então eu vou estar com vocês, a Bíblia diz. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem perigo, você não vai estar sozinho. Não entra sozinho onde você entrar. Se você faz parte do pequenino rebanho, mesmo que você entre no local que vai para a morte, Jesus vai com você. Mas pastor, qual é a vantagem de ir comigo se eu vou morrer? Qual é a vantagem? Experimenta viver sem Jesus. É melhor morrer com Jesus do que viver sem. Qual é a vantagem de ir para a morte? Meu irmão, você já vai junto, eu já te recebe, já te leva direto. Mas se você tiver a vida inteira sem Jesus, você acha que ele vai estar com você na morte? Você diz assim: está certo, eu entendi. Jesus está comigo, tem algumas garantias, eu estou percebendo, mas eu queria uma garantia maior. Qual é a garantia? Eu queria a garantia de que realmente nada poderá atrapalhar esse plano dele na minha vida. Então a sua sexta garantia essa noite: o Deus que cuida de você é onipotente. Isso significa, Ele pode todas as coisas. Ele pode edificar e Ele pode derrubar. Ele pode tirar a vida e Ele pode dar a vida. Ele pode matar, aliás, Ele pode ferir. A Bíblia diz que Ele fere e Ele mesmo cura. Falando para alguns homens de Deus, como por exemplo Moisés, Ele vai explicar: estaria porventura o meu braço encolhido que eu não posso agir? Ele perguntando para Moisés: quem foi que fez a boca? Não fui eu, então eu não posso fazer você falar. Quem fez o ouvido? Quem fez os olhos? Não fui eu. Quem é que faz todas as coisas? Ele é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. Se você chegar no momento e não tiver mais para onde ir, Ele cria um caminho para você ir, mas você chega onde Ele diz que vai chegar. Quer um exemplo? Amém mesmo.
Moisés foi lá no mar. Tinha com medo que Moisés vai fazer o máximo. E Deus pergunta: por que Deus ali, Moisés? Tem um povo que marcha. Marchar para onde? Para o mar. E à medida que marcha para o mar, o mar se transforma em caminho. E a Bíblia diz que o povo passou a pé enxuto. É interessante que Deus não apenas separou, que é um milagre tremendo, separar a água para um lado e para o outro. Deus enxugou a terra. Passou a pé enxuto. Ele prova que ele é Deus. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Faz o quê? Descansa. Direi sobre o Senhor, nele posso confiar. Sétima garantia. Você poderia dizer: pastor, eu entendi. Problema? Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, mas agora já não tem mais nem o que reivindicar. Mas há mais alguma garantia? Sim. A sétima garantia de que, se você é do pequenino rebanho que descreve o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 32, aprendeu que se agradou a tal rebanho. Você precisa saber que aquele que guarda você, ele nunca perdeu uma batalha. A Bíblia fala a respeito de batalhas. E a Bíblia diz que um homem chamado Daniel estava orando. Ele dispõe o seu coração para orar. E óbvio que um ser espiritual, que não é um anjo bom, percebeu a oração e tentou impedir a oração. E certamente ele fez o seu grupo para impedir. Na hora que Deus designa um anjo para responder a Daniel, então o anjo vem trazer a mensagem. Não é um anjo de guerra, não é um anjo de luta, ele é um mensageiro. E quando ele vem trazer a mensagem para Daniel, então o diabo lá se levanta com o seu grupo e tenta impedir o anjo. O anjo não é guerreiro, não foi ordenado para batalhar, foi uma batalha. Mas aí, a Bíblia manda só um. Vou mandar Miguel. E a Bíblia diz que Miguel veio e batalhou, abriu espaço. Hoje fui lá e entregou o que tinha que ser entregue para Daniel. E finalmente foi cumprido aquilo que tinha que acontecer. Que Daniel era servo de Deus, precisava receber a resposta para saber que Deus estava ouvindo. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que vai haver a maior de todas as batalhas, a última batalha do Armagedon, onde o diabo levantará, conseguirá levantar nações e nações para se juntarem ao seu exército contra Deus, numa rebelião nunca vista. Rebelião jamais pensada, se levantará. A Bíblia diz que irá a Gog e Magog, levantando pessoas de suas ações contra Deus. Mas o livro de Apocalipse termina dizendo que Jesus Cristo vai receber a honra, a glória e o louvor, porque é aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o vencedor. Sua garantia sétima, quem te promete, nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Agora, eu preciso que você saiba também. Você diz: pastor, tudo bem, eu entendi tudo. Agora, e se eu me perder pelo caminho? Se eu que faço parte do pequenino rebanho, porventura não aguentar a oferta do pecado, não aguentar a intransigência de Satanás, o sufoco. João capítulo 17, versículo 12, ele traz uma garantia para você. Quando eu estava com eles, e Jesus estava orando ao Pai,
Quando eu estava com eles, guardavam-os do nome que me deste e protegidos. E nenhum deles deu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Se você não é filho da perdição, se você é do pequenino rebanho, não se preocupe com isso. Nenhuma das ovelhas do pequenino rebanho se perderá. Isaías capítulo 40, versículo 11, diz que ele apacentará o seu rebanho como um pastor. Ele vai levar os cordeiros em seus braços, segurando perto do seu coração. Ele vai levar suavemente, levando as ovelhas e os filhotes. A Bíblia também diz que ele reúne as suas ovelhas no seu aprisco, alimenta as suas passagens, restaura quando elas parecem vagar perdida e cansada. Veja a história da ovelha perdida. Ele propõe a história do bom pastor, e o bom pastor é ele. Se você faz parte do pequenino rebanho, ele deixa as 99 sob cuidado e roda o que tiver que rodar e vai te buscar. Por isso é que o evangelista diz: alegrai-vos, ó pequenino rebanho, porque agradou a Deus dar o seu filho. Que pena que o horário não deixa a gente mais minutos, mas vamos ver como ele vai. Quero que você saiba que o cuidado do Senhor é incessante, e que o amor dele excede a todo conhecimento, imaginação, que a provisão que ele fez por você é adequada e abundante. Então, quero que você saiba que vale a pena a luta, o confronto, as misérias, as discórdias, os problemas que você enfrenta, como pequenino rebanho. Aí você vai falar o seguinte: pastor, mas muitas vezes a gente fica meio embaraçado, porque a gente não tem direito, na verdade, se é Deus, se é o diabo, se é a humanidade. A minha palavra para você é: se você é ovelha dele, você vai conhecer a voz dele. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Vai manter você do seu lado, do lado dele. Vai procurar trazer para você alimento e descanso, exercitar sua confiança na bondade dele. Então, a minha palavra para a gente finalizar é que você precisa confiar nesse pastor. É que você precisa confiar nesse que cuida de você. Se você disser: pastor, e se porventura a Bíblia diz que existe um lobo à espreita, o lobo pode, disfarçado de ovelha, tentar pegar as ovelhas. Há um lobo. Esse lobo pode estar na pele de pessoas que você ama, pode estar na pele de pessoas que você admira, na pele de pessoas aparentemente religiosas, santas. Esse lobo pode estar levando você, te dando uma coisa para levar sua alma. E se o lobo chegar, aí eu tenho uma resposta para você. O rebanho do Senhor é protegido por um leão. Você acha que o lobo tem chance? O rebanho do Senhor é protegido pelo leão da tribo de Judá. Então, eu quero concluir pedindo a você que abra a sua Bíblia no Salmo 91, que você leia comigo: ó pequenino. O Salmo diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu
pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês de escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na tua terra. Pisarás o leão e a aspa, calcará os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Por-lhe é salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Isso é que é Deus. Me perdoe a emoção, mas é impossível falar de alguém tão bom sem sentir os reflexos dessa bondade enquanto declaramos a bondade desse Deus. Se você tem triste à noite, e como eu disse, talvez, se dissesse que eu ia pregar sobre isso, ó, pequenino rebanho, não temas, diria não, pastor, ele vai confrontar, ele vai confrontar textos bíblicos sobre a prática mundana pecaminosa. Mas eu quero que você saiba que se você é um pequenino, você tem motivos para estar com o seu coração transportando de alegria. Alegrai-vos do Senhor. Diga outra vez: alegrai-vos. Você está aqui essa noite. Você ainda não rendeu o seu coração a um Deus desse. Ainda não entregou a sua vida a um Deus desse. Ou melhor, a este Deus. Esta talvez seja a noite em que você precisa pensar na sua vida. Se você vai me ver através do vídeo do nosso site, talvez seja o dia, a noite, a madrugada, não sei que horário você vai ver isso. Mas esse é o momento de você entender que não tem mais nada que Ele possa fazer por você. Ele já lhe cercou com todas as garantias. Já está o seu próprio filho. Falta você entregar o coração para Ele. E provavelmente esta é a noite para você entregar o seu coração. Se você está aqui, ainda não fez isso, então onde você está? Se você deseja entregar a sua vida, aí você está, começa a pedir perdão a Deus. E começa a pedir para entrar no seu coração. Peça a Ele para entrar no seu coração agora. Não perca essa oportunidade. Convide, diga que você sabe que pecou, que errou, que está na vida errada, fazendo coisas que desagradam a Ele. Você não tem desculpa. Eu nem estou te chamando aqui na frente, não tem desculpa para não fazer, entregar sua vida a Jesus. E aí entregue, diga para Ele que você está entregando sua vida, que você quer o perdão dEle, que você está arrependido, não é arrependida.
Se depois do culto você desejar uma ajuda, pastor, eu estou entregando minha vida a Jesus, eu faço o que agora? Me procure no final do culto. Eu quero ajudar você. Eu quero me ajudar nos seus passos, conversar com você. Essa é a noite que Deus preparou para você. Na verdade, eu tinha pedido aqui, irmão, para que a gente cantasse algum hino que lembrasse o Salmo 23, alguma coisa que você não incomodou nada. Mas antes da bênção final, e aí eu vou pedir ao presbítero Carlos para dar a bênção final, vou pedir para cantar um hino antes. E antes ainda de fazer a bênção final, eu quero pedir a oração dele comigo e a Laís, quando chegar. Eu vou pedir para a gente cantar o hino que a gente conhece. Eu queria que, se você entendeu esse texto da Bíblia, você pudesse cantar conosco com toda a força do seu pulmão e declarar aquilo que esse hino, que agora já é conhecido de vocês. Ele declara:
vir aqui à frente para este lugar, se submeter. Amém. Vamos seguir as mãos, por favor, para o pastor, para a irmã Luísa. Pedir a Deus a sua bênção, a sua proteção. Peça isso na oração. Nem expresse a vontade de Deus agora, que está dentro do coração de Deus, e que Ele agora vai nos usar para a expressão de oração a Deus. Pai, já agradecemos pelos teus filhos, pastor Heloísa, irmã Heloísa, pastor Júlio, perdão, pastor Júlio e irmã Heloísa, meu Deus. Que agradecemos, meu Deus, pelos teus filhos. Que agradecemos, meu Deus, por esse casal, ao qual o Senhor tem estabelecido como nossos pais espirituais. Eles estão agora, meu Deus, prontos, meu Deus, para ir em missão, meu Deus, que o Senhor tem aberto, meu Deus, para eles. A tua missão, meu Deus, que é ir proclamar o Evangelho, ensinar a igreja, proclamar, meu Deus, as tuas grandezas, meu Deus. Então, como pai, como pastor, como Deus, como amigo, como Senhor, meu Deus, leva-os na tua segurança, leva-os, meu Deus, no teu amor, no teu aconchego, na tua vontade, na tua vida, meu Deus. Usa-os para a tua glória, meu Deus, onde eles estiverem, onde eles proclamarem a tua palavra. Inspira-nos, meu Deus, para a tua glória, inspira-nos, meu Deus, para a tua vontade, edifica, exorta, consola a igreja, alcança, meu Deus, os que o Senhor quer alcançar, faz o teu propósito ser glorificado na vida deles, os teus servos, nesses dias, meu Deus, que eles passaram fora. Abençoa a igreja que permanecerá aqui, os ouvintes que permanecerão, abençoa as ovelhas que permanecerão. Leva-os, meu Deus, no teu amor, no teu propósito, ser glorificado, meu Deus, na vida deles, guardando-os, meu Deus, e trazendo-os de volta segundo a tua vontade, Senhor. Nós, como igreja, meu Deus, concordamos, pedimos e já te agradecemos, meu Deus, pela ida dos teus servos, pela tua glorificação na vida deles, meu Deus, na vida deles, pelo retorno deles, meu Deus, no nome de Jesus nós te agradecemos e dizemos amém. Pai Santo, obrigado, meu Deus, como Pai que tu és, como Deus, como amigo, como Senhor, que somos gratos, meu Deus, pela tua misericórdia. Multiplica, Senhor, a tua graça. Multiplica a tua misericórdia sobre nós. Somos carentes de Ti, somos necessitados de Ti. Continua a nos proteger, meu Deus. Somos tuas ovelhas. Somos teu rebanho. Te pedimos graça e misericórdia. Nos sustenta, meu Deus. Ser glorificado em nós, ser exaltado em nós. Meu Deus, conduz o pequeno rebanho, meu Deus, as tuas moradas celestiais. Ser com essa igreja, ser com a tua igreja na face da terra, ser com o teu pequeno rebanho na face da terra, Senhor, tanto hoje como para todos sempre, Senhor. Nos despede agora na graça do teu amado Filho Jesus, do teu amor, meu Deus, das doces consolações do Espírito Santo. Nos leva para nossas casas, Senhor, nos faz andar, meu Deus, em Ti. Faz mais porque vai em Ti. Nós te pedimos, Pai Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.